Você não tem a impressão, às vezes, de que a gente está desaprendendo coisas? O meu nome é Larissa Guerra e eu entrei tanto nessa brisa nas últimas semanas que eu fiquei enchendo o saco da Marina até isso virar um episódio. Meu nome é Malu Lang e eu acho que, assim como muita coisa na nossa vida, o conhecimento ultimamente tem sido sobre quantidade e não sobre qualidade. O meu nome é Marina Mels e a minha expectativa era me sentir cada vez mais inteligente e cada vez mais adulta. No entanto, eu me sinto sabendo cada vez menos e, consequentemente, menos independente. Quanto que é 6 vezes 7 mesmo? Qual que é o conjunto de lobos? Será coisa da idade ou o fato de não usarmos muito o que aprendemos na escola ou sinal que os tempos mudaram e que a gente não precisa mais saber tanta coisa? Os Gen Z só sabem fazer coisas no celular e não sabem mandar um e-mail? Pode parecer que essas questões são muito aleatórias, mas tem gente que jura que não. Hoje a gente chamou a nossa amiga Malu Lang para essa conversa sobre o que estamos aprendendo ou desaprendendo. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Dias atrás eu mandei um tweet gringo pra Marina que dizia o seguinte: me chamem de louca, mas daqui 10 anos ser capaz de ler e escrever em um nível normal vai ser considerada uma skill. E se vira skill, você já sabe, né? É uma habilidade que é valorizada no mercado de trabalho. Será que no meio de tanta informação, de inteligência artificial, de tecnologias a mil, a gente não está desaprendendo coisas que até então eram meio básicas, meio óbvias? Talvez seja só coisa nossa, ou você também está sentindo que precisa dar cada vez mais Google com perguntas que todo mundo já deveria saber responder. Foi por isso que a gente decidiu chamar a nossa amiga, a musa maravilhosa, a Malu Lang, designer de experiências de aprendizagem, que eu acho chiquérrimo, e curadora de conteúdo. Malu, bem-vinda de volta e se apresenta para quem ainda não te conhece. Ei, donas! Prazer estar aqui de novo. Eu sou muito amiga dessas duas. Ai, meu Deus, que honra! E assim como a Marina falou, eu sou designer de aprendizagem e curadora de conteúdo, o que significa que boa parte do meu dia eu passo preocupada com como os adultos aprendem. E especialmente como que eu posso criar vivências, conteúdos, experiências que realmente provoquem diferença na vida dessas pessoas. Ou que eu, pelo menos, faça a minha parte nisso. Malu, se você trabalha criando experiências e métodos e ferramentas para que os adultos aprendam, a gente tá desaprendendo mesmo quando vira adulto? A gente tá ficando burro? Cara, polêmico, tá? Eu acho que tem muitas formas de responder essa pergunta, mas eu vou puxar um dado que eu recebi numa newsletter que eu assino aqui essa semana mesmo, que saiu um estudo recente da Universidade de Califórnia, que entendeu que o americano médio, norte-americano, consome cerca de 35 gigas de conteúdo por dia. Isso é mais ou menos 100 mil palavras. Quando a gente olha, para não muito tempo atrás, essa infinidade de informações era muito, muito menor. O que eu quero dizer com isso? Talvez não seja sobre desaprender, mas a gente precisa abrir mão de mais conteúdo para conseguir selecionar algumas coisas que realmente importam. Então, por exemplo, sei lá, eu fiquei pensando, que coisas que eu já desaprendi na minha vida? Um exemplo para mim clássico, na minha vivência, é Excel. Fazer planilha no Excel, você só vai ter o suficiente para sobreviver. Então, assim, se você usa muito Excel na sua vida, você provavelmente vai manjar muito de Excel. Se você é como eu e não usa para absolutamente nada, ou quase nada, é uma habilidade que, por mais que você tenha feito um curso de Excel ali no final dos anos 2000, hoje em dia você não sabe mais nada. E tá tudo bem, porque você não precisa mais disso. Então, talvez seja uma combinação dessas duas coisas, de a gente tá, sim, com a sensação de desaprender por causa de uma oferta cada vez maior de aprendizados, mas a gente também está vivendo um momento onde a habilidade de desaprender é necessária, justamente para a gente ter espaço suficiente para saber funcionar minimamente aí no nosso dia a dia. E você, Lari, o que você anda desaprendendo? De onde veio essa brisa? Abra seu coraçãozinho. Então, é porque às vezes eu tenho muita impressão de que eu tô esquecendo coisas, assim, e aí já abriu essa outra janela de uma outra brisa que tá ligado a isso que a Malu tá falando. A gente só retém o que a gente usa de fato, ou tipo assim, eu aprendi isso uma vez, tipo andar de bicicleta, assim, sabe? Você aprende, você passa 15 anos da sua vida sem pedalar, de repente você vai pedalar de novo, você vai saber pedalar.
Normalmente é assim que funciona. Talvez meio errado no começo, ali meio destrambelhado, mas vai. E aí eu fiquei brisando nisso, assim, sabe? De tipo, será que... Claro, com certeza, tudo que eu aprendi na escola eu não lembro da metade das coisas. Mas, às vezes eu me pego pensando que algumas coisas que eu aprendi, sei lá, na faculdade de gastronomia, que nem faz tanto tempo assim, eu já não sei mais fazer. Aí eu fiquei brisando nisso. Então, para mim tem uma diferença grande entre lembrança e aprendizado. Que assim, eu sinto que a gente está lembrando cada vez menos das coisas e também lembrando cada vez menos do que a gente aprende, mas em doses muito diferentes. O que eu sinto é muito mais que eu estou com menos memória. Então, assim, conhecimento inútil, assim, nome de filme, nome de ator, nome de música. Cara, eu não lembro de nada. E eu lembrava, eu era muito boa nisso. Música, letras de música que eu aprendi muito tempo atrás, eu lembro, mas as letras de música que eu tento lembrar agora, eu já não consigo mais tanto. Eu sinto que a minha memória tá menor. Assim, tem menos. Eu tenho menos O acesso às HD tá coisas. cheio, amiga. Então, nesse sentido. Mas em relação a aprendizado, o que eu acho é que tem uma seleção natural, vamos dizer assim, como a Malu trouxe, do que a gente usa mais e a gente acessa mais, e aí a gente, enfim, tem mais e tal. Mas eu acho que uma outra coisa que me pega muito é como isso é atrelado e como isso é facilitado pela tecnologia. Nós somos pessoas da década de 80, exceto a Malu, né? Mas assim, nós somos pessoas, né, Larissa, que já passaram, estão ali na base dos 30, 35 mais. A gente é do Já tempo que vivi coisa usar. nessa vida. Então, a gente é do tempo que usar calculadora na sala de aula era um crime. Era passível de Uhum. você ter a sua prova zerada, de não poder usar e tal. E depois veio uma discussão de por que você tem que saber coisas que você tem calculadora em todos os lugares, e elas podem te ajudar. E, né, enfim, você tem que saber a lógica, mas não necessariamente a equação e tal. Então, eu acho que também tem um pouco disso, assim, a gente tá numa onda que é muito mais. A gente tem muito mais acesso às coisas dando um Google e achando do que precisando aprender de fato sobre elas, assim, principalmente essas coisas que estão acessíveis online. E aí o que me pega é a minha, assim, completa falta de capacidade de aprender coisas que são manuais, que são, assim, quanto tempo faz que vocês, essa é uma pergunta genuína, assim, quanto tempo faz que vocês aprenderam a fazer alguma coisa, de aprender mesmo, que seja manual? Eu sei que a Malu tem um exemplo desse fim de semana. Tenho mesmo. Eu aprendi a fazer gin esse final de semana e foi sensacional. Especialmente, tipo, pensando nessa questão do lembrança versus aprendizado, para mim, os aprendizados mais eficientes e mais marcantes são aqueles que se tornam lembranças, né? Então, aqueles que são afetuosos. E no curso de gin desse final de semana, tipo, a primeira etapa era você selecionar quais eram os botânicos que você ia colocar, botânicos plantas, né? Ervas, enfim, não pessoas botânicas, que você ia colocar na base. Ainda Na bem que tu base explica, amiga, porque a minha cabeça ela já vira assim. Não, quando era um gringo explicando, e daí quando ele começou a falar, tipo, não, você seleciona os seus botânicos, eu também não entendi nada, mas enfim, quando você seleciona as ervas que vão ser a base da sua bebida, você tem que obrigatoriamente, tipo, cheirar todos os potinhos. E porque dizem que meio que o cheiro que você sente, a combinação dos aromas, é uma boa previsão de como vai ser o sabor da bebida no final. E eu acho que esse sentimento dos aromas, né, a memória afetiva atrelada a aromas, é muito marcante para mim. E foi muito maluco, tipo, embora estar ali aprendendo algo novo, eu acessei, tipo, outras memórias, outras lembranças, outros conhecimentos por causa daqueles gatilhos olfativos que tinha ali, assim, sabe? Mas esse foi meu exemplo mais recente, Lari. E você? Ai, eu tô aqui pensando, assim, não sei especificamente algo manual, assim. Ah, montar minha bicicleta. Eu aprendi a montar sozinha, aprendi a trocar chuveiro. Acho que vale, né? Vale Esses super. aprendizados de Vale. pereirão, assim, sabe? Então, vale super. E eu fiquei pensando nisso, sabe? No quanto, quando a gente fala que a gente está desaprendendo coisas, não é só a gente abrindo mão de conhecimento que a gente tem por outros meios mais fáceis, sabe?
tipo, uma coisa de evolução natural mesmo, sapiens, assim. A gente tá abrindo mão de algumas coisas, tipo, eu não preciso saber a tabuada, porque a tabuada tá acessível em qualquer lugar. Não preciso, sabe? E não é assim, eu acho que o lance do conhecimento mudou, assim. Porque o conhecimento, esse aprendizado, a gente aprender, a gente ter esse conhecimento, era sinônimo de acesso. E agora, acesso a essa informação, né? Não acesso social, acesso a essa informação. E agora o acesso é muito fácil. Então talvez a gente não precise despender tanto tempo em aprender. E a gente vai esquecendo, sabe? É uma brisa muito brisada? Não, eu acredito muito nisso, assim. Tem um cara chamado Eric Hoffer que ele falou assim, tipo, o aprendizado durante muitos anos foi sobre ter um kit de ferramentas para sobreviver a vida inteira. Só que uma coisa que não nos ensinaram ou não nos avisaram, ou, enfim, sequer sabiam diante da velocidade que as coisas foram se desenvolvendo, é que nem tudo que a gente aprendeu ao longo de toda a vida, né, as nossas crenças, hábitos, essas pequenas porções de conhecimento, elas não são úteis para sempre. E eu acho que vai bem nessa questão de, tipo, quais ferramentas que nos auxiliam, que a gente não necessariamente precisa adquirir, mas que a gente tem à disposição, que nos auxiliam e complementam esse kit de ferramentas que a gente tem para a vida, sabe? Então, assim, às vezes a nossa memória antes, ela era muito boa porque fotografia era algo muito escasso. Hoje em dia, você tem um celular na palma da mão que consegue tirar milhares de fotos todos os dias. Então, para que eu vou ocupar espaço mental lembrando de todas as paisagens que eu vi, se eu consigo ter uma ferramenta que faz isso por mim, assim, sabe? Então, só que ninguém parou para nos avisar disso. Então, acho que faz sentido, é uma brisa que faz sentido, mas, sei lá, eu posso estar muito errada também. E teve uma pandemia no meio, eu odeio ser essa pessoa que volta nesse assunto, mas eu confesso que eu, pessoalmente, zoei a minha memória no pós-pandemia, assim. Tipo, eu não faço a menor ideia o que foi em 2020, em 2022, em 2009, ou enfim. E vocês? Nossa, eu sinto que eu tenho ainda um trauma, assim, desse período, sabe? Eu até lembro muito bem das coisas, consigo, assim, discernir o que foi cada época, mas é uma lembrança muito dolorosa pra mim. E eu evito acessar, assim, sabe? As coisas que aconteceram, assim, nesse período. Enfim. Tá, Malu. Agora eu quero chegar numa outra polêmica, que é a seguinte: é importante aprender ainda, você pesquisar as coisas, saber onde procurar as coisas, ou você tem que saber perguntar pro chat GPT e isso é suficiente? Porque nem pro Google as pessoas estão perguntando mais, porque o Google tá em queda, né? Tipo, as pessoas perguntam TikTok pro e TikTok ChatGPT. e chat GPT, exato. Assim. Ai, cara, vocês me metem em umas que, pelo amor de Deus. Seja nossa amiga, gostoso demais. Gostoso demais. Cara, na minha, assim, minha humilde opinião, tá? Eu acho que as duas coisas são importantes. Por exemplo, olhando para o chat GPT, eu acho que ele é uma baita ferramenta. Ainda limitada, a gente precisa lembrar que a versão gratuita do chat GPT, ela tem acesso até certo ano de conteúdo da internet, então não é atualizado, não é corrigido, mas ao mesmo tempo ele é uma ferramenta que pode ser muito útil para fazer a mera execução de algumas coisas, a otimização de muitas coisas. Só que você precisa saber perguntar para ele para vir a resposta certa. Então, essa questão do tipo, a nossa capacidade de fazer perguntas, ela nunca esteve tão demandada assim. Para você ter uma boa resposta de uma inteligência artificial, você precisa ter um prompt muito bom. O prompt é o que a gente insere, é o nosso pedido. Então, saber fazer perguntas para as máquinas é super relevante mesmo assim. Só que existem muitas coisas que não é inteligência artificial que vai fazer por nós. Então, a capacidade de criar histórias, né? Então, a imaginação, a criatividade, as capacidades cognitivas de leitura, de escrita à mão, de, enfim, memórias, tudo isso a gente precisa aprender. E assim, a gente também está vendo a primeira geração que, enfim, já nasceu no digital, eles estão chegando na adolescência, no início da vida adulta, com uma série de diferenças
no sistema cognitivo, no jeito com que digerem ou sentem as suas emoções, que ninguém sabe lidar ainda, mas que já é uma realidade. Então, eu acho que para responder, por exemplo, a esse desafio, a gente precisa ter uma combinação de aprendizados racionais, literais e o apoio da inteligência artificial, seja lá qual ferramenta que você utilize ou em qual formato que você a utilize, que de fato faz com que a nossa produção, nosso trabalho se torne mais rápido, né, para acompanhar todas essas mudanças. Marina, o que você acha disso? Tenho pavor de ChatGPT, não conta pra ninguém. Deixa eu só aqui dar uma confessadinha rápida. Ninguém tá ouvindo mesmo, é só um papinho entre nós. Não é que eu tenho pavor de ChatGPT, é que eu acho que quando surge uma nova tecnologia, especialmente essas tecnologias de inteligência artificial, tudo vira sobre elas. Então, assim, desde o pânico de elas vão fazer tudo, vamos perder nossos empregos amanhã, até o olha como ela é mais inteligente que os humanos. E assim, calma, galera, sabe? Por muito tempo a gente tinha um celular que tocava música e um aparelho de música em casa. Por muito tempo a gente teve várias coisas juntas ao mesmo tempo. Na minha casa ainda tem um aparelho de DVD e streaming ao mesmo tempo. O vinil voltou. Então, assim, eu acho que o que me irrita assim, dessa coisa da inteligência artificial. E acho que é uma coisa que tá irritando mais gente, assim. Eu vejo nas curadorias de eventos, nas conversas que acontecem depois de grandes eventos de marketing, de comunicação, todo mundo meio assim, tá, gente, todas as palestras tinham inteligência artificial no nome, sabe? E aí, beleza, legal, a gente já entendeu que tem várias coisas que vai dar para fazer, tem várias possibilidades, elas precisam ser discutidas, mas tudo é sobre isso, de repente, sim. Então, eu acho que isso é o que me pega, assim. E o ChatGPT dentro da minha área, dentro do jornalismo, é essa coisa, sabe? Não, os repórteres não vão mais precisar existir. Não, os assessores de imprensa vão ficar obsoletos. Não. Gente, calma, sabe? Calma, porque, assim, a gente tem que usar as ferramentas como elas têm que ser usadas, elas agilizam muita coisa, burocraticamente são muito interessantes, legal, show. Calma. E acho que é isso que me pega um pouco, assim, quando surge alguma coisa nova, cria-se uma grande pressão para que todo mundo passe a usar aquela tecnologia o mais rápido possível, da forma mais atropelada, panicada, ansiosa, e isso eu acho que é um problema, e isso me afasta do aprendizado, né, ao invés, isso que a Malu falou, assim, o aprendizado ele tem que acontecer de uma maneira minimamente gostosinha para ele fazer sentido, né? Ele tem que acessar outras coisas, ele tem que acontecer de uma maneira. Você tem que. Acho que desde que eu me tornei adulta, embora eu me sinta bem pouco adulta às vezes, mas desde que eu me tornei adulta, eu preciso entender muito mais o porquê das coisas para me motivar a fazer aquilo. E eu acho que a gente já está atropelando, né? Nesse afã de querer as coisas muito rápido, de estar muito antenado, de, né, todas essas coisas, a gente acaba atropelando alguns processos da aprendizagem e um deles é a gente se perguntar por que a gente está fazendo aquilo naquele momento, daquele jeito, assim. Então eu tô numa fase com um pouco de paniquito, assim, de vontade de toda vez que alguém fala, vamos falar sobre inteligência artificial, eu já fico com preguiça, sabe, já não é aí que a pessoa vai me pegar, assim, que esse conhecimento vai chegar para mim, ele vai chegar para mim de uma outra forma. Eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que a gente vai usar ele muito, eu tenho certeza que cada vez vai ser mais presente, mas me bate um pouco isso, assim, de calma. Sabe, calma, gente? O departamento do calma, gente, que existe na nossa cabeça. No meu, o ChatGPT faz esse departamento trabalhar bem. E você, Larissa, com seus termos em inglês e montes de tecnologias novas? Ai, menina, então, eu faço aquela cara de, meu Deus do céu, como é que eu vim para aqui? Eu só tenho 6 anos, assim, às vezes, sabe? Super. Uhum. Mas eu entendo que eu tô numa curva de aprendizado, assim, né? Tô aprendendo um monte de ferramentas novas, de funções novas e descobrindo coisas que eu achei que eu nunca ia precisar usar na minha vida, assim, sabe? Mas uma coisa até que surgiu no meu trabalho, eu acho que por isso até que plantou a sementinha dessa noia na minha cabeça, foi de que um dia a gente tava conversando sobre uma coisa e um colega falou, a gente tem que pedir pro chat GPT explicar pra gente a pauta como se fosse uma criança de 5 anos.
pra gente deixar bem simples pra explicar isso num roteiro X, assim, sabe? E aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, mano, chegamos nesse nível, assim, sabe? Tipo, precisa ser tão explicadinho assim, tipo, precisa ser feito de uma forma até meio boba, meio ingênua pra que as pessoas entendam, sabe? Essa é a minha questão, assim, de que será que esse conteúdo, essas coisas não tão rasas demais, assim, não tão superficiais demais, e aí a gente não consegue se aprofundar porque já tem outra coisa para aprender, tem outra coisa, tem outra coisa, e assim vai indo, né? E aí, outra coisa que eu fico muito numa brisa é de como eu tenho a sensação de que a nossa geração, que são os millennial kakura, assim, né? Os velhos, 35 mais, que nem a gente tá agora, a gente tem ainda uma certa memória coletiva dos fatos, assim, sabe? A gente compartilhou momentos da sociedade meio que de forma conjunta, assim. E hoje é tudo muito pulverizado, então eu vejo as coisas, tipo, as referências coletivas se perdendo muito, assim, sabe? Nesse sentido. Super, é porque a gente tinha uma Madonna, né, que tava na capa de todas as revistas, uma É! Sandy, uma novela, era Ai, tudo meu muito Deus, você único. falou da Madonna, eu preciso contar da Madonna aqui, né? O dia que O dia que eu descobri que o meme do Twitter era real, gente, porque a minha prima de 18 anos no dia do show da Madonna, tava tipo aquele grupo da minha família, das tias, da minha mãe, não sei o que, todo mundo fervendo lá, tipo, Madonna, você é tudo, diva, rainha, não sei o que. E aí a minha prima de 18 anos chega e diz assim, credo, gente, não sabia que essa Madonna era desse jeito. Essa Madonna é muito boa. Dessa putaria, não sei o que, olha só. Daí eu peguei e respondi assim, meu Deus, ela inventou a putaria, você não tá entendendo, sabe? E aí que eu Bom demais. percebi como essas referências que são muito das gerações anteriores, assim, até a nossa geração, elas não existem mais, assim, né? Será que não é só a gente envelhecendo? Eu acho que a tecnologia, a internet e tipo, o menos uso de TV aberta, eu acho que essas coisas todas influenciam, assim. Pode ser super. Eu vou trazer mais um dado aqui, que 67% dos estudantes de 15 anos no Brasil, quase 7 de cada 10, não conseguem diferenciar fatos de opiniões quando fazem a leitura de um texto. Esse dado é do PISA 2022. A gente está correndo o risco da gente perder a interpretação de texto nessa coisa do aprendizado também ficar restrito às máquinas ou diminuído por conta do nosso acesso à informação, Malu? Ah, sem dúvida. Eu acho que não só tá correndo risco, mas diante das fake news, separar fatos de mentiras já tem um grandíssimo problema aí, né? Mas assim, acho que tem uma coisa importante de se falar sobre, até essa questão, tipo, será que a gente só tá envelhecendo ou não, tananã? Que eu acho que é a transformação da nossa linguagem. Que é assim, quando eu tava em época escolar, era proibido transformar o você em VC, embora a gente fizesse isso na SMS para caber a mensagem inteira e não pagar centavos a mais, né? Uhum. Hoje em dia, tipo, a geração que tá em idade escolar tem todo um novo dialeto que, tipo assim, a norma culta da língua portuguesa não vai acompanhar. Ela, né, super importante, assim, nunca acompanhou, só que agora, tipo, tem novos vocábulos, assim, seja anglicanismos, né, vindo de outros idiomas, seja expressões específicas de recortes geográficos específicos, enfim. E eu acho que a gente não está preparado, eu acho que tem um risco que a gente corre de ter um abismo maior de comunicação entre gerações por causa dessa linguagem em transformação. E, de novo, sempre aconteceu. Talvez agora só está mais rápido e mais ampla. Mas, pô, a capacidade de discernir fatos de opinião, de novo, é um desafio que já está aí. Não é só a nova geração, não é só a galera que está dentro do PISA 2022. Isso é, assim, para a sociedade como um todo. Eu ousaria colocar minha mão no fogo e afirmar que talvez quase 7 em cada 10 adultos também não consegue diferenciar fatos de opiniões, assim, sabe? Que vocês têm uma opinião sobre? Eu concordo totalmente, amiga.
Concordo muito, e eu acho que não é só diferenciar o fato de opinião, na verdade, é um problema de interpretação de texto, né? E aí é outra brisa que eu entro, porque eu tenho a impressão de que a gente nunca leu tanto, né? A gente tem muito acesso à leitura, a gente lê o tempo inteiro, a gente tá lendo post no Instagram, a gente tá lendo mensagem no WhatsApp, inclusive muitos preferem ler do que receber áudios, a gente tá escrevendo o tempo inteiro, mas a gente não consegue mais interpretar as coisas. Sim, 100%. Mas E aí tu não vai saber diferenciar fato de opinião mesmo, né? Mas essa falta de interpretação é falta de capacidade ou é falta de tempo para? Eu acho que os dois, viu? Eu acho Aí que é que eu hábito. fico, será que a gente desaprendeu a interpretar as coisas? Pode ser, mas eu acho que um pouco é hábito. Eu acho que é a soma das duas coisas, do tempo e do, né, enfim, do conhecimento, mas eu acho que também é hábito. A gente se habituou, assim como as pessoas eram habituadas a ler o jornal, a gente se habituou a se informar em lugares que confundem as duas coisas. Acho que tem um hábito de consumo de informação que interfere nisso. E uma outra coisa que eu acho que interfere muito nessa diferenciação de notícia e opinião, que hoje a notícia vem até a gente, não é a gente que vai até a notícia. Então, quando a gente tinha jornal, você tinha que pegar o jornal. O jornal até podia ir para sua porta, mas você não podia não ler. E hoje em dia, você recebe no WhatsApp 50 vezes aquele volume de informação por dia, e aí você se habituou a consumir aquele conteúdo. Então, acho que tem uma mudança também de como as notícias e as opiniões chegam até você. Porque aí fica mais fácil de manipular, tu entende? Porque quando a gente está falando de uma opinião que pode ser travestida de notícia, mas ela ativamente chega até você, fica mais confuso do que se você fosse lá e olhasse, tivesse lá a carinha do colunista com a opinião dele, sabe? Então, acho que a forma de consumir notícia também tem um papel importante aí. Acho que a gente é quase induzido a colocar a responsabilidade sobre essa diferenciação em quem está recebendo a informação, quando na verdade a responsabilidade é de quem está emitindo essa informação. Então, acho que também a gente, às vezes, precisa. E óbvio que as pessoas têm que saber diferenciar, e esse é um conhecimento básico de adulto, né? Mas acho que a grande discussão não é fazer com que as pessoas saibam discernir melhor. Acho que a grande discussão é regulamentar formas dessa informação chegar. Olha só, eu acho que esse episódio ele vai alugar alguns condomínios nas cabeças das nossas ouvintes. Desculpa aí por isso, galera. Então, assim, Malu, pra gente encaminhar pro final, assim, tem como a gente aprender coisas novas sem deixar de lado aquilo que a gente já aprendeu na vida? Tem. Ponto. Mas eu acho que a gente tem que ter a consciência de que em algum momento vai ser impossível a gente aprender coisas novas sem deixar alguma coisa de lado. Como um cartão de memória, assim, tipo, a quantidade de memória, ela é limitada. Às vezes a gente tem que deixar alguma coisinha para trás ou em outro lugar para conseguir trazer mais novidades, né? E por quê? Porque o nosso processo natural de aprendizado, isso não importa a nossa idade, ela é sempre, claro, depende da teoria que você vai olhar e tal, mas majoritariamente é um processo que é descrito com a gente aprende uma coisa porque a gente tem alguma outra coisa para embasar. Então, vou trazer algo mais palpável, tá? Tem um cara, chama Yaakov Hetch, ele fala sobre a área da força e a área de crescimento. A nossa área de força é tudo aquilo que a gente já sabe ou já conhece. E a gente precisa dela para conseguir avançar para a nossa área de crescimento, que é a aquisição de novos conhecimentos. A partir do momento em que aquele novo conhecimento, a gente já está mais familiarizado, já entendeu algumas coisinhas, ele se volta, ele passa a integrar a nossa área de força. E isso vai se expandindo pouco a pouco. Mas cognitivamente, a gente tem essa limitação.
E aí, de novo, entram as ferramentas, entram os outros lugares que a gente pode alocar os nossos aprendizados, o caderninho, sei lá, Google Drive, o Notion, o que as pessoas gostam de usar para escrever os aprendizados que você tem. Mas essa aquisição de algo novo na nossa área de crescimento e o trazer esse novo conhecimento para a nossa área de força vai depender muito da forma com que a gente fixa o que a gente está aprendendo. E aí que eu acho que é o que diferencia, tipo, coisas que eu aprendi numa aula, numa matéria específica na faculdade eu já esqueci, e coisas que eu aprendi numa outra matéria também na faculdade que daqui a 50 anos eu vou continuar lembrando. Que é o que você coloca em prática. E aí, se coloca em prática, pode ser tanto agir sobre. Então, a minha sensação, tô abrindo vários parênteses aqui, tá? Mas vou tentar fechar todos. É que quando a gente, por exemplo, quero aprender algo novo, eu vou ler um livro sobre. Se eu não aplico aquilo que eu acabei de ler, vai ser um livro que eu vou guardar na estante e eu nunca mais vou falar sobre ele. Nunca mais vou lembrar dele sequer. Porque eu não fiz nada a respeito para fixar aquele aprendizado. Agora, quando eu escrevo alguma coisa, quando eu produzo um conteúdo, quando eu converso com outra pessoa sobre aquilo que eu estou aprendendo, eu crio mais estímulos para aquela nova pílula de conhecimento ficar mais perto de mim durante mais tempo. Tá fazendo sentido? Super. Super. Inclusive, o meu triplex agora ele tá até mobiliadinho, menina. Tu alugou na minha cabeça, porque eu acho que é isso. A gente talvez não esteja aprendendo menos, a gente só não tá fixando o que a gente tá aprendendo. A gente tem esse conhecimento, mas nem usa, nem conversa, porque já veio uma outra coisa logo em seguida, porque a vida tá louca e é isso aí, e aí ele vai embora. Exato. E por isso, por exemplo, antes eu perguntei sobre será que é a incapacidade ou será que é a falta de tempo? Porque a minha sensação tipo, ao mesmo tempo que tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor, tem muitas sugestões de novos temas ao nosso redor. É um novo livro, é um novo conteúdo, é uma nova palavra, é uma nova série. Mas, tipo assim, um livro parado na estante, ele é um conhecimento valioso esquecido. Então, acho que no fim do dia é muito mais sobre, encurtando super a resposta que eu acabei de dar, que eu hablei durante 5 minutos. Toda vez, sei lá, se colocar um desafio, toda vez que você aprender algo novo, faz alguma coisa a respeito. Conta pra alguém, escreve alguma coisa, tira, sei lá, uma fotografia que representa aquilo, desenha, enfim. Mas coloca esse aprendizado em prática, sabe? Não deixa ele parado na estante, assim. Que bonito. Chiquíssimo. Estamos aqui então naquele momento da mesa de bar, inclusive, que saudade de uma mesa de bar depois da faculdade, hein? Por isso que a gente fixava tanto. Mentira, a gente não falava de nada de aula. Nada! Ai, tudo, cerveja barata, gelada, ai que delícia. Quero lembrar você da nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupão de fofocas com as apoiadoras. Temos ainda a newsletter que vai com todas as dicas da mesa de bar para você. Tem também mimos, tem cupom de descontos e muito mais. É isso, e se você tá ouvindo a gente, é porque você está em alguma plataforma de áudio. Então abre o aplicativo aí onde você tá ouvindo, dá 5 estrelas, segue, faz aquelas coisas todas pra ajudar o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante pra você. E se você tem redes sociais, se você, como nós, tem redes sociais, nós estamos no @donasdapetoda em todas as plataformas. E não vou contar o que é, mas daqui umas semaninhas vai ter umas novidades por lá, não é mesmo, Larissa Guerra? Isso mesmo, meninas. Vem aí. Malu, conta pras nossas ouvintes como é que elas te acham nas redes sociais e a gente quer as suas dicas da mesa de bar também. Vamos lá. Gente, eu tô majoritariamente no LinkedIn, sim, sou dessas, que é Maria Luísa Lang. Então aí tá minha segunda identidade, né, nome completo e tal. E no Instagram vocês me encontram da mesma maneira, então @MariaLuisaLang é onde eu posto memórias, fotografias relacionadas a aprendizados que eu tive e faço alguns conteúdos sobre coisas que eu aprendi também. São ótimos, inclusive, sigam. Obrigada.
eu vou dar uma dica. Eu vou dar 2 dicas sobre coisas que eu tô aprendendo recentemente. Eu tô numa vibe recente de aprender mais sobre corpo e sobre longevidade. Então, eu queria indicar um livro chamado Outlive, A Ciência e a Arte da Longevidade. É de 2 caras norte-americanos que eles falam não só como viver mais, mas como viver melhor. Então, tipo, como melhorar a sua qualidade de vida o máximo possível antes que a sua vida acabe, assim. E aí eles falam, tipo, quais são as principais doenças que acometem os seres humanos e como é que você pode trabalhar desde já, independente da sua idade, pra você evitar que essas doenças cheguem até você. E nessa vibe sobre, tipo, coisas que o nosso corpo faz e são incríveis, eu queria indicar o documentário Hack Your Health, da Netflix, que é sobre a ciência do nosso intestino. O formato do documentário é maravilhoso. Eu adoro os documentários didáticos assim que a Netflix faz. Esse é um deles e fala sobre como que o nosso intestino, gente, é maravilhoso e a gente precisa prestar atenção nele. É tipo um segundo cérebro, assim. Então, fica aí. Cara, você é a segunda pessoa que me fala desse documentário e as pessoas falam muito apaixonadas sobre um documentário sobre o intestino. Eu fico muito curiosa pra ver, porque não é possível, entendeu? Mas esse é um tema que é recorrente, assim. Eu e a Marina temos um sonho de fazer Sim, a gente quer fazer um episódio sobre o intestino. Faremos. Cara, é maravilhoso, tá? Tipo, eu indico muito. Tem umas coisas meio sem noção, assim, que você sai meio tipo, não é possível que o ser humano faz isso. Mas, sério, tipo, como é que chama? Eu ressignifiquei minha relação com o meu intestino depois desse documentário. Muito bom. Amo. Muito bom. Vai, você, Marina. Lari? Tá, vou eu então. Ai, gente, assim, nos últimos dias não deu tempo pra fazer muita coisa, assim, mas eu voltei, o Michel Alcoforado voltou com É Tudo Culpa da Cultura, e nessa temporada ele vai falar sobre sexo e, assim, olha, está entregando tudo, tá maravilhoso. O primeiro episódio foi sobre swing e o segundo episódio sobre orgias. E, gente, o que eu ri neste episódio de orgias, assim, ó, não tá escrito, tá? Foi muito bom mesmo. E muito maravilhoso, porque chega um momento que ele pega e pergunta pro antropólogo assim, tá, mas vem cá, você estudando, porque o cara foi fazer estudo de campo em saunas, né, e escreveu livro a respeito e tal, e ele falou, tá, e você fez esse estudo e tal, e como é que é isso na tua vida no dia a dia, assim? E aí que eu tipo, meu Deus, é verdade, me deu esse estalo, assim, sabe? De como explica isso pras crianças, sendo ele professor de escola, assim, sabe? Muito louco, mas enfim. Maravilhoso. Michel, conte comigo pra absolutamente tudo. Eu sei que eu já piramidei muitas ouvintes do Donas de tanto que eu falo desse podcast aqui. E aí, a segunda dica é o Instagram, que é aquelas coisas aleatórias que eu amo seguir no Instagram. E é um perfil chamado @Fanica com K Grams. Basicamente um perfil de arte que faz uns vídeos tipo assim, cavalos medievais, e aí é um Reels mostrando vários desenhos de cavalos medievais. Aí tem gatos, eu não posso com esses Instagram da Larissa, gente, sério. Eu vou ver a Larissa nos próximos dias. Eu juro que eu quero pegar o Instagram dela e dar uma rolada no feed, porque não é possível. Ai, amiga, sério, o meu Instagram ele é muito maravilhoso, tá? E na verdade eu ia dar uma outra dica, só que eu não vou lembrar, mas eu vou botar na newsletter pras nossas assinantes, que é um perfil que combina imagens de arte medieval com reggaeton. Que maravilhoso. Enfim, é isso. São essas coisas que eu gosto de aprender e de consumir nas minhas horas vagas, né? Excelente. Excelentemente. Eu vou dar 2 dicas, uma de uma série na Netflix. Série daquelas, já sabem, colocar o cérebrozito embaixo da torneira. Sériezinha de amor, sériezinha de romancinho. Chama-se One Day. É uma série... tem uma vibe Normal People, só que sem a parte tão sexual, assim. Mas é de uma dupla de amigos que se conhece numa situação X e os anos vão passando e cada episódio é um encontro deles num ano diferente. E aí você vai vendo a transformação na vida deles, os altos e baixos de cada um.
delicinha, daqueles assim, episódio de 20 minutos, sabe aquele episódio da louça? É o episódio do tamanho perfeito da louça. É muito maravilhoso, chama-se One Day, um dia na Netflix. Minha outra dica é o podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thaís Bilenque, ex-foro de Teresiners. Estava com saudades. Como só ouço notícia porque não tô conseguindo fazer mais nada, porque não só tô nessa de trabalhando muito, mas também porque minha cabeça não dá conta de mais nada mesmo. Então só tô ouvindo notícia e o podcast estreou. É muito bom. Tem uma coisa de jornalismo que eu tava com muita saudade, assim. Eu comentei no nosso grupo de amigas fofoqueiras jornalistas que quando a Thaís fala, eu fui até lá pra conferir. Ai, me deu uma alegria, assim, de o jornalismo vive, as pessoas ainda fazem checagem em loco de informação, que lindo. Então, mais um podcast de política pra ouvir na sexta-feira de manhã, que já tem o Foro, que já é o nosso podcast aqui, chama-se A Hora. E eu vou roubar hoje, tá, Larissa Guerra? Vou roubar e vou dar mais uma dica, mas é uma dica que eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que é o curso de curadoria de conhecimento da Malu, lá no Descolagram. É muito maravilhoso, eu fiz logo que saiu, e acho que tem várias coisas sobre tudo isso que a gente falou aqui. Onde armazenar as coisas, como é que funciona quando a gente quer juntar informações, várias coisas do que a gente falou aqui, ela também fala lá. E é um aprendizado que vale muito a pena, porque eu uso até hoje coisas que ela falou lá. Então, comprei o curso da Malu, tá lá no desescola.org. É isso, Malu, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Espero que você continue sendo minha amiga, tá? Perfeitas, me chamem pra mais polêmicas, adoro. É isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Uhul! O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.